Defesa da Ana Júlia, a companheira de Gil Romero, convocou a imprensa para falar da inocência da cliente. É mais uma etapa do caso Débora Alves que a gente vai trazer a partir de agora. A Priscila Mello acompanhou, vai trazer as informações para a gente aqui na tela do Alô Cidade. Seja bem-vinda mais uma vez, Priscila. Exatamente isso, Amaral. A Ana Júlia falou com a imprensa na manhã dessa sexta-feira. O advogado de defesa dela também se pronunciou. Para a gente resumir, o que a Ana Júlia, porque a gente vai já mostrar a entrevista dela aqui, ela disse que viveu com o Gil Romero 14 anos. Eles tiveram esse relacionamento durante todos esses anos. Ela não tinha conhecimento, segundo a Ana Júlia, que ele tinha um relacionamento extraconjugal com a Débora e também não sabia da gravidez. A Débora, a gente lembra, ela estava grávida de 8 meses e o pai era o Gil Romero. Então a Ana Júlia, que era companheira do Gil Romero, disse que não sabia da gravidez e ela descobriu apenas no dia 30 de julho. A Débora saiu de casa no dia 29 de julho para se encontrar com o Gil Romero, quando ela desapareceu. Então quando foi no domingo, no dia 30, no momento em que a Ana Júlia, junto com o Gil, estavam chegando em um bar que pertencia a ele, o irmão da Débora chegou no local, foi questionar o Gil onde que estava a irmã dele, porque ele sabia que a Débora tinha saído de casa na noite anterior para se encontrar com ele, que era o pai da criança, mas ela não retornou para casa. A Ana Júlia disse que foi naquele momento que ela achou aquela situação muito estranha, ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali, porque o irmão da Débora estava questionando o Gil Romero. Então foi naquele momento que ela descobriu, que ela disse que ouviu da boca do irmão da Débora que o Gil tinha um relacionamento com a vítima. Então foi naquele momento, no dia 30 de julho, no domingo, que a Ana Júlia disse que descobriu esse relacionamento extraconjugal. Então, a partir daí, o Gil Romero, no outro dia, já na segunda-feira, que ele já tinha cometido esse crime, mas na segunda-feira, disse para a Ana Júlia disse o seguinte, que ele chegou em casa de uma forma muito estranha, ela indagou ele, o que tinha acontecido. Foi naquele momento que ele disse que havia feito besteira e que precisava assumir por um tempo. Foi quando ele desapareceu. Então, a Ana Júlia disse que não sabia da Débora, desse relacionamento e nem do bebê. Vamos acompanhar, Amaral, a fala da Ana Júlia, que ela fala mais ou menos como que foi o momento que ela descobriu e com relação a esse caso extraconjugal que o Gil teria com a Débora. Vamos acompanhar. Eu fiquei sabendo do ocorrido no domingo, depois que eu cheguei do meu trabalho. E a gente esteve no boteco lá, chegando lá, o irmão dessa moça chegou e queria conversar com ele a qualquer custo. E aí eu estranhei, perguntei o que estava acontecendo e o mesmo pegou e falou: eu quero falar somente com ele. Eu falei: não, você não tem que falar somente com ele, eu sou mulher dele, então eu preciso saber o que se passa. Aí ele: não tenho nada para falar com você. Eu falei: ou você vai falar na minha frente ou você não vai falar nada. Foi quando o mesmo pegou e aí falou: então é para abrir o jogo, então eu vou falar, cadê a minha irmã? Aí eu me assustei, eu falei assim: como? O que está acontecendo? Eu tinha acabado de chegar do meu trabalho. Eu tinha passado um dia exausto, porque eu trabalho em pé, sabe, no sol, e aí ser assim, surpreendida por uma situação dessa. Aí eu peguei e falei: o que está se passando? Aí ele falou: calma, não está passando nada. Aí ele falou: cadê a minha irmã? Cadê a minha irmã? Falaram que você tinha saído com a minha irmã. Aí ele falou: eu não sei da tua irmã. Aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele pegou e ficou indagando: tu sabe onde está minha irmã? Ela falou que ia sair contigo. Aí eu não estava sabendo de nada, gente. Nada. Eu nunca tive conhecimento da Débora estar grávida. Pra ela? Não, nunca. Isso é negado. Isso não existe. Eu nunca tive nenhum tipo de ligação com a Débora. A Débora apareceu na minha vida através de um relacionamento que ela teve com meu irmão. Eu nunca cheguei a conversar com essa garota de forma alguma.
Até porque a minha vida era trabalho, casa e faculdade, e assim era sucessivamente. Eu nunca tive. Ela estava nas minhas redes sociais por motivo de ter me adicionado, por ter contato com a minha família, lá da minha mãe, que morava na Zona Leste. Surgiu uns boatos que ela estava grávida de um rapaz com o nome de Gil também. Só que o meu marido era reconhecido por Romero. Eu não tinha conhecimento dessa gravidez. Eu vivia com ele há 14 anos. Nunca soube de nada, até porque ele tinha o celular dele, eu tinha o meu, ele vivia a vida dele, mexia no celular dele, e assim, eu nunca tive nem uma invasão de privacidade dele para mim saber de algo assim, do tipo parecido, para mim relatar para os senhores. O Gil Romero foi daqui, ele se afugentou com medo do que aconteceu, eu nem sabia, eu não tinha noção para onde esse homem estava, tanto que eu saí com a mãe dele desesperada para a gente ver se ele estava pela proximidade de lá. E aí de lá eu não consegui saber mais nada. Pois é, Amaral, como a gente acompanhou aí a fala da Ana Júlia, que era companheira do Gil Romero, ela disse que não sabia onde ele estava, né, depois daquele momento que ele desapareceu, depois que ela descobriu tudo com relação a esse caso extraconjugal que ele tinha com a Débora, também soube do bebê, foi quando ele disse que precisava sumir, então ela não tinha localização nem informação de onde ele estava. Inclusive, o advogado de defesa da Ana Júlia disse que na segunda-feira mesmo, pelo menos 9 celulares foram apreendidos. Celulares de pessoas próximas ali do Gil, até mesmo o celular da Ana Júlia. Por isso, segundo o advogado de defesa dela, ela não teve nenhum tipo de contato com o Gil. Então, inclusive, a gente relembra que o Gil, ele foi preso no início dessa semana, lá no estado do Pará. Ele foi trazido aqui para a capital amazonense e ainda nessa semana a justiça expediu um mandado de prisão temporária contra a Ana Júlia. E no outro dia, que inclusive foi na manhã de ontem, a Ana Júlia, inclusive com o próprio advogado, se apresentou na sede da Delegacia Geral. Foi quando ela foi ouvida pela Polícia Civil e a Polícia Civil entendeu que naquele primeiro momento a Ana Júlia não teria participação nesse crime. A gente vai ouvir a partir de agora a fala do advogado de defesa da Ana Júlia, Wilson Benayon. Vamos acompanhar. Então, Ana Júlia não ficou em nenhum momento foragida da justiça. Nós tomamos conhecimento do mandado de prisão pela mídia, pela rádio, pelo jornal e televisão. E que no dia seguinte, 7 horas da manhã, nós entramos em contato com o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, e com o delegado Demétrios, marcamos uma reunião para 8 horas da manhã lá na Delegacia Geral para apresentar Ana Júlia. Ana Júlia não tem nada a temer, não participou em nenhum momento do fato criminoso. Ela também é uma vítima, pois é uma mulher que foi traída, que não sabe de qualquer prova, de qualquer episódio do crime, não ajudou, não participou da fuga, não estava no estado do Pará. Nós podemos comprovar, inclusive, que Ana Júlia, todos os dias pela manhã, estava no meu escritório, porque aqui no prédio tem identificação por facial. Então nós fizemos um trabalho de investigação defensiva, levamos aos delegados comprovando que todos os dias ela estava em Manaus. Ela se apresentou na delegacia de homicídio de forma espontânea, ela e a dona Maria Júlia prestaram depoimentos. Eu fui por 2 vezes na delegacia de homicídio tentar falar com a delegada Débora. Infelizmente não obtive êxito. E quando nós tomamos conhecimento do mandado de prisão, por volta das 16, 17 horas da quinta-feira, aliás, da quarta-feira, prontamente no dia seguinte, nós já informamos a autoridade policial, né, o delegado adjunto Guilherme Torres e o Demétrios, que ligaram para o delegado titular, Dr. Ricardo, titular da Delegacia de Homicídios,
marcamos o horário de 11 horas da manhã para a apresentação de Ana Júlia. Nós saímos de lá por volta de 1h30 da tarde. A principal indagação naquele momento era que se Ana Júlia era mulher ou se era mulher trans, pois a mãe da vítima informou nos meios de comunicação, nós ainda não tivemos acesso aos autos, de que Ana Júlia era uma mulher trans e queria o filho. Isso é um absurdo, é uma coisa que nós temos que repudiar, parabenizar o trabalho da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que excluiu Ana Júlia do inquérito policial, por ausência de provas e principalmente por ter certeza da não participação de Ana Júlia no crime. Ela está sendo condenada pela sociedade, condenada inclusive por amigos familiares que não conhecem as provas dos autos, a prova do inquérito. Na segunda-feira, todos os telefones foram apreendidos e Gil tinha fugido. Então ela não sabia qualquer informação e localização do paradeiro dele. Pois é, Amaral, a gente acompanhou aí a fala do advogado de defesa da Ana Júlia. Eles dois disseram, tanto o advogado quanto a Ana Júlia, que não tinham conhecimento de onde estava o Gil Romero, exatamente porque os celulares ali das pessoas próximas, da família do Gil, foram apreendidos. Então, só para a gente relembrar, recapitular, no meio dessa semana, o Gil ele foi trazido aqui para a capital amazonense. A Polícia Civil fez uma coletiva, realizou uma coletiva de imprensa, divulgou a imagem da Ana Júlia, companheira do Gil Romero, e a Justiça expediu um mandado de prisão temporária. Quando foi na manhã de ontem, de quinta-feira, ela se apresentou na sede da Delegacia Geral. Como o advogado ressaltou, eles levaram provas ali para comprovar de fato para a Polícia Civil que a Ana Júlia, todo esse tempo, estava aqui em Manaus, não saiu aqui da cidade. Isso porque no início, segundo a Polícia Civil, quando a Débora foi dada ainda como desaparecida, ela chegou a vir aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar depoimento. Mas depois disso a Polícia Civil disse que ela não ajudou nas investigações. Por isso que a polícia precisava ouvir a Ana Júlia. Então, no primeiro momento a Polícia Civil entendeu, depois que conversou com a Ana Júlia, depois desse depoimento, que ela não teria participação nesse crime. Então ela se apresentou na manhã de ontem na sede da Delegacia Geral. E ainda falando sobre a Ana Júlia, a gente disse aqui que ela passou 14 anos, com o Gil Romero, teve esse relacionamento. Segundo a Ana Júlia, ela não tinha conhecimento desse caso que ele tinha com a Débora e também nenhum outro caso extraconjugal. Ela disse que nunca soube de nenhum caso do Gil Romero e muito menos sabia da criança em que a Débora estava esperando. Então, a gente tem mais uma vez a fala da Ana Júlia. Ela diz que ela também foi vítima do Gil Romero. Ela não esperava, claro, que ele pudesse cometer esse crime, já que ela conviveu há tanto tempo com o Gil Romero, e diz que hoje ela está muito assustada. Vamos acompanhar o trecho da fala da Ana Júlia mais uma vez. Fui traída. Eu estou passando por tudo isso. Eu perdi o meu emprego, que eu tinha um sonho de pagar minha faculdade, e agora eu não tenho mais de onde tirar esse dinheiro para me pagar minha faculdade. Mas entendeu? Você teria problemas para engravidar, conforme foi relatado? Não, eu não. A situação de eu não querer engravidar, gente, é por causa que eu sempre tive um objetivo na minha vida de trabalhar. Eu sempre me sustentei e trabalhar, pagar minha faculdade e futuramente, quem sabe, ter um filho. Mas foi opção minha mesmo não ter um filho. Na minha vida, durante 14 anos, pelo contrário, o Gil Romero sempre ajudou as pessoas que estavam próximas dele, tanto que eu tô assustada, gente. Eu tô perplexa com toda essa situação que está acontecendo. Pois é, Amaral, então esse foi o depoimento perante a imprensa da Ana Júlia na manhã dessa sexta-feira. Inclusive, na tarde de ontem, de quinta-feira, o Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, ele passou por audiência de custódia. A Justiça manteve a prisão do Gil Romero. Ontem a gente trouxe aqui no Alô Cidade também a coletiva de imprensa da Polícia Civil. A Polícia Civil ainda disse que praticamente esse caso já foi encerrado, deu respostas, inclusive, para a família.
família com relação ao bebê, que o próprio Gil Romero, segundo as investigações, ele que teria tirado o bebê da barriga da Débora e jogado no Rio Negro. Então, o Gil já passou por audiência, continua preso. Ainda segundo a Polícia Civil, ele e também o José Nilson, que é conhecido como Nego, que foi preso na semana passada, no dia 3, eles são os principais suspeitos aí de terem cometido esse crime contra a Débora. Então, relembrando, os dois, eles vão responder, já estão respondendo pelo crime de feminicídio qualificado e também aborto. Esse foi o depoimento da Ana Júlia. Ela se diz muito prejudicada com relação a essa situação, porque, segundo ela, e disse para a polícia também, até mesmo segundo a polícia, ela não teria participação nesse crime e não sabia do caso extraconjugal que o Gil Romero, companheiro dela de 14 anos, tinha com a Débora, e não sabia também do bebê que ela estava esperando de 8 meses, o Arthur Vinícius. Amaral, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Priscila Mello, ao vivo com a gente, direto da especializada em homicídios e sequestros, fazendo uma cobertura muito séria, muito íntegra, com muita sensibilidade em relação a um caso que chocou a todos, trazendo cada elemento da investigação, como faz a equipe do Alô Cidade. Priscila Mello, Américo Viana, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela competência empregada na cobertura deste caso, pelo respeito aos familiares, pelo respeito às famílias que assistem o Alô Cidade e pela seriedade na hora de reportar a informação a quem tem muito interesse em saber de cada etapa dessa investigação. Priscila Mello, no comando da reportagem. A gente tem ainda, meus amigos, o momento em que Gil Romero se reportou em audiência de custódia, relatando os motivos pelos quais ele acredita que deveria responder pelo crime em liberdade. Vamos acompanhar. Gil Romero Machado Batista. Estado civil? Não é casado. Não é casado, não. É Onde está? É onde estava. Data do nascimento? 270382. Idade? 41. O senhor nasceu onde? Em Manaus. O senhor trabalha? Sim, há 11 anos. Faz o quê? Sou vigilante, sou segurança. O senhor tem filhos? Tenho dois, um de 22 anos e um de 15. Mora com quem? Eu moro com o filho mora comigo e a filha mora com a mãe. O senhor já foi preso no passado, provavelmente? Nunca. Com relação ao momento da sua prisão, houve agressão por parte da polícia? Não. Posso acrescentar alguma coisa? Sim. Eu também faço faculdade. Eu trabalho patrocinado há 11 anos. Faço faculdade do 6º período de Direito. E sou empresário. Ele pede a palavra para dizer que é universitário, trabalha formalmente de carteira assinada, tem residência fixa, tem um certo conhecimento da lei e nesse momento ele fala isso porque ele quer o benefício da liberdade para responder pelo crime que cometeu. Eu lembro, ele cometeu um crime de feminicídio, com alguns agravantes, porque ele planejou a morte da Débora da Silva Alves, uma jovem de 18 anos que esperava um filho dele. De uma maneira brutal, ele a assassinou com a ajuda de um comparsa. A Débora foi estrangulada. Teve o corpo jogado em um tambor. Eles atearam fogo e lançaram o tambor em uma área de mata. Não satisfeito, ele voltou ao local do crime. Abriu a barriga da Débora, retirou o filho dele que ela esperava. Colocou o bebê dentro de um saco. Foi até o Porto da Ceasa. Contratou um serviço para atravessar o rio para o Careiro. No meio da viagem, lançou o corpo que estava dentro de um saco, com metais pesados, dentro do Rio Negro para que afundasse e não fosse encontrado. Essas palavras foram ditas por ele em depoimento à autoridade policial. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.